De tudo que vivi, só uma coisa nunca mudou. O cheiro de roupa limpa me lembra a minha mãe. E o silêncio depois da risada do meu pai, esse até hoje dói mais do que qualquer surra. Meu nome é Benedito Xavier da Costa, mas pode me chamar de Seu Dito, como a maioria aqui em Guaratinguetá faz. Tenho 86 anos nas costas e a metade desse tempo eu passei tentando esquecer coisas que ninguém devia lembrar. Mas hoje eu quero falar de quando a vida ainda era boa. Quando eu era só um menino com os pés rachados de tanto brincar descalço e o coração cheio de amor. Me deram tudo que tinham e depois tiraram tudo de uma vez. Nasci num canto de chão batido, mas de alma grande. Nossa casinha era pequena, 3 cômodos e um terreiro onde a gente estendia roupa, criava galinha e fazia aniversário com um bolo de fubá. Meu pai, Benedito também, o primeiro, o original, como ele dizia rindo, era um homem simples, mão grossa e voz de trovão, mas que me chamava de meu raio de sol. Ele trabalhava na roça de sol a sol e ainda achava tempo para me ensinar a jogar peão, soltar papagaio e pescar lambari com linha de nylon velha. Minha mãe era a alma daquela casa. Dona Maria José, morena, baixinha, com olhos que pareciam segurar o mundo. Ela fazia doce de leite todo domingo, mesmo quando o leite era pouco. Cozinhava cantando umas modinhas que aprendeu com a avó dela, e toda vez que passava roupa, o cheiro de goma invadia o ar como se fosse perfume de rica. Me acordava com um beijo na testa e dizia: "Levanta, campeão, que o sal já tá chamando." E quando eu não queria comer verdura, ela inventava que a couve era mágica, que se eu comesse ia virar jogador do palestra. A gente era pobre, mas eu juro por tudo que há que nunca faltou amor. O tal do amor que enche a casa de riso, que faz a gente dormir com o peito leve e acordar sem medo. O chão podia ser duro, a comida pouca, mas ali dentro, meu Deus, ali dentro era o paraíso. Meu pai me fazia cavalinho nas costas depois da janta. Eu montava e dizia: "Toca, cavalo velho." E ele ria tanto que tossia. Minha mãe fazia teatrinho com os dedos, botava pano de prato na cabeça e virava princesa, bruxa, mocinha. A gente chorava de rir. Eu lembro de um dia que ela fez um teatro só com batatas. Uma era Mãe Batata, a outra o Pai Batata, e eu era o Batatinha Sapeca. Ela falou com voz fina: "Se você não se comportar, vou te fritar, seu danado." Eu caí de tanto rir. Toda sexta era dia de lavar os pés antes de dormir. Minha mãe botava uma bacia com água morna e folha de hortelã e esfregava meus pés dizendo: "Ninguém pode dormir com a alma suja nem com os pés sujos." Era o jeito dela de cuidar da gente. E olha, não era só pé que ela lavava não. Era medo, era tristeza, era o que tivesse grudado na alma. Meu pai dizia que eu tinha olho de gavião, porque nada passava despercebido. Eu era danada. Sabia onde estavam as moedas escondidas, os doces de festa junina guardados no alto do armário e até os cigarros que ele dizia que tinha parado de fumar. Quando eu descobri, ele me chamou no canto e disse: "Segredo de homem não se espalha, hein?" Depois riu, me deu um pedaço de rapadura e disse que era prêmio pela esperteza. A gente brincava de correr atrás da sombra, jogava pedrinha no telhado do vizinho e depois corria, se escondia no galinheiro. Minha mãe fingia que não sabia, mas os olhos dela denunciavam a vontade de rir. Ela dizia que criança boa é criança sapeca e que menino triste era coisa que ela não aceitava na casa dela. Uma vez, num almoço de domingo, meu primo mais velho soltou uma frase atravessada. Disse que ia estudar no internato. Eu perguntei: "O que é isso?" E ele falou: "Lugar onde menino vai quando a mãe cansa." Meu pai bateu a mão na mesa com força, os talheres pularam. Disse: "Meu filho não vai ser largado em canto nenhum. Aqui ele cresce com pai e mãe olhando no olho." Minha mãe calou, mas sorriu por dentro, eu vi. Ali, eu juro, parecia que nada podia dar errado. Eu não conhecia dor, só topada no dedão. Não conhecia medo, só de abelha. E tristeza era só quando o doce de leite acabava antes de eu repetir. Tinha apelido para tudo. Meu pai me chamava de sementinha porque dizia que eu ia crescer forte. Minha mãe me chamava de pingo de gente, solzinho e, quando estava muito derretida, de meu pedacinho de céu. Até o cachorro tinha apelido. Se chamava Giló, mas respondia por mal criado. Os dias passavam devagar, do jeito bom.
Tinha cheiro de feijão na lenha, barulho de chinelo no chão batido, o som do rádio na vizinha com música de Tonico e Tinoco. À noite, a gente se deitava cedo, com a barriga cheia e o coração em paz. E eu dormia sempre com a sensação de que o mundo era pequeno, controlável, seguro. Eu não sabia que esse mesmo mundo ia me virar pelo avesso pouco tempo depois. Mas naquela época, eu era só amor. Um menino frito de carinho, criado em riso, sustentado por 2 braços fortes e uma fé simples. Um filho do amor, isso que eu era. E é por isso que doeu tanto quando tudo que eu conhecia foi arrancado de uma vez. Meu pai saiu de casa numa quarta-feira depois de tomar café com farinha e beijar minha mãe no canto da boca. Eu lembro que ele me bagunçou o cabelo e disse: "Vai devagar hoje, hein, pingo de gente." E saiu com aquele andar meio torto de quem já acordava com dor nas costas. Tava carregando a enxada no ombro e o chapéu torto na cabeça. Era só mais um dia de trabalho, só mais um dia qualquer. Mas não foi. Ele não voltou pro almoço, nem pro café da tarde. Minha mãe começou a andar de um lado pro outro, secando a mão na barra da saia, dizendo que devia ter sido atraso com o caminhão da cooperativa. Mas quando a noite caiu e a lamparina começou a falhar, eu vi o rosto dela ficar cinza. O vizinho que veio dar notícia era o mesmo que vendia milho na feira. Veio de chapéu na mão, olhar baixo, voz embargada, disse que o trator tombou na ribanceira e que foi na hora. Mas ninguém explica o que é na hora para uma criança. Só lembro de ver minha mãe cair de joelhos e soltar um grito que parecia vir de outro mundo. Um grito grosso, engasgado, que até hoje me acorda às vezes. O enterro foi 2 dias depois. Simples, rápido. Meu pai sempre dizia que não gostava de velório comprido, que queria ir logo se um dia fosse. Tinha umas 20 pessoas, alguns parentes que vieram de longe e a terra batida ainda estava úmida da chuva. Eu fiquei ali olhando a cova se fechar, esperando ele levantar e dar risada. Mas não levantou, e ninguém mais riu. A casa virou um buraco, um silêncio grudento. Minha mãe parou de cantar, parou de falar, parou de fazer comida, de lavar roupa, de cuidar das galinhas. Se deitava e ficava. Às vezes um dia inteiro, às vezes 2. Quando levantava era só para olhar o retrato dele e voltar. Eu tentava esquentar água, fazer café do jeito que ela fazia, mas eu só conseguia derramar. Me queimava. Chorava escondido porque achava que homem não podia chorar. Os vizinhos começaram a cochichar. Diziam que era tristeza, que ela estava fora de si, que precisava de ajuda. Um padre novo da paróquia começou a visitar. Chamava-se Antônio. Era jovem, gentil demais. Dizia que a fé curava tudo, que Deus tirava, mas também dava. Minha mãe ouvia calada, com os olhos fundos, a cara pálida e um pano na cabeça amarrado de qualquer jeito. Ela tentou resistir. Começou a fazer uns doces para vender, colocava na cestinha e mandava eu bater de porta em porta. Docinho de leite, de abóbora, de mamão, mas ninguém comprava muito e os ingredientes foram acabando. Ela ficou mais magra, parou de dormir direito, de vez em quando falava com nada, dizia coisas pro vento e depois chorava sozinha, encostada na parede da cozinha. Lembro de uma noite que eu acordei com ela sentada no chão do quarto, abraçada no chinelo do meu pai. Tava abraçando como se fosse gente e dizia baixinho: "Por que você foi? E agora, o que eu faço com ele?" Depois disso, ela começou a não levantar mais. Dormia o dia todo, ou fingia, eu não sei. Tinha vezes que eu falava e ela nem respondia. Outras ela me olhava como se eu fosse um estranho. O padre Antônio voltou. Dessa vez trouxe um livro, uma vela e um discurso mais firme. Disse que ela precisava cuidar de mim, que menino não podia crescer sem orientação, que havia um colégio em outra cidade, um lugar sério, bom, com disciplina, onde o menino vai ter o que precisa para se tornar homem de bem. Ele usou essas palavras. Minha mãe ouviu. Não respondeu. Mas no outro dia, tentou pentear meu cabelo. Foi a primeira vez em semanas que ela me tocou. A mão tremia, os dedos fracos, mas ela chorou enquanto passava o pente. Chorou calada. Eu sentia a lágrima pingar no meu ombro. 2 dias depois, ela me chamou na sala. Estava sentada no banquinho onde meu pai costumava escutar rádio. Olhos inchados, cabelo mal preso e aquele cheiro de tristeza que eu não sabia explicar ainda, mas sentia no ar.
Você vai estudar num lugar bom, onde vão te cuidar melhor que eu. Eu não entendi, mas o coração apertou como se tivesse ouvido algo que ainda não tinha nome. Tentei perguntar por quê, mas ela desviou os olhos. Disse que era por amor, que era para eu crescer direito, que era para eu virar alguém na vida. Mas ali, mesmo sem entender direito, eu soube. Acabou. Tudo que era nosso tinha ficado para trás. O colo, o cheiro de roupa limpa, o beijo na testa, os banhos de bacia, os domingos com doce. A infância, ela não foi tirada com brutalidade. Foi arrancada em silêncio, com palavras doces e mãos trêmulas, e eu fui ficando cada vez mais sozinho, mesmo antes de partir. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. O cheiro ainda era o da minha mãe. Sabão de coco no cabelo, roupa engomada com capricho, perfume barato que ela usava só em dia especial. Mas o lugar onde eu estava pisando, ali o ar era outro, pesado, parado, um silêncio que não era paz, era aviso. Chegamos numa manhã nublada, a estrada de terra ainda molhada de chuva da noite. Minha mãe segurava minha mão com força demais, como se não soubesse se estava me levando ou tentando me segurar. Não falava nada, só andava, olhar perdido, a roupa amassada, cabelo preso às pressas e uma sacola velha com minhas roupas remendadas. O internato era uma construção grande, feia, sem cor, muro alto, portão de ferro com grade fina e um sino torto lá no alto que parecia olhar a gente com desdém. No portão, uma freira, alta, rosto seco, braço cruzado, não sorriu. Só olhou minha mãe como quem recebe mercadoria. "É ele?" perguntou. Minha mãe assentiu e eu senti a mão dela tremer. A freira mandou entrar. Minha mãe ajoelhou para ficar da minha altura. Me ajeitou o cabelo com os dedos, ajeitou o meu colarinho e sussurrou: "Logo, logo eu volto para te buscar. Fica firme, meu filho." E sorriu. Um sorriso doído, sem dentes, sem brilho. Um sorriso para disfarçar o desespero. Me deu um beijo na testa, um daqueles que ela sempre dava quando eu estava com febre. E saiu. Nem olhou para trás. Talvez porque, se olhasse, não teria coragem de ir. Eu fiquei parado, esperando ela voltar correndo, me pegar no colo e dizer: era brincadeira. Mas o portão fechou, com um estrondo que até hoje mora no meu peito. A freira mandou eu seguir. Não disse meu nome, não perguntou nada. Me levou por corredores frios de pedra, com cheiro de vela velha e mofo. A escola toda tinha cara de castigo. Chegamos num salão. Lá, outras freiras, todas com cara de pedra. Me mandaram tirar a roupa. O uniforme é padrão, nada de vaidade aqui dentro. Me entregaram uma roupa áspera, já usada, cheirando a sabão barato e suor de gente que eu não conhecia. A minha roupa, aquela que minha mãe lavou e passou com amor, foi jogada num cesto. Nunca mais vi. Me cortaram o cabelo. Rente. Sem conversa. Um deles disse: "Aqui dentro, a cabeça limpa é o começo da alma limpa." Eu fiquei quieto. Mas por dentro, alguma coisa começou a se apagar. Me levaram para o refeitório. Um salão comprido, cheio de bancos e mesas de madeira grossa, cheio de meninos em silêncio, olhares baixos, ombros caídos. Ninguém conversava, ninguém sorria. Só se ouvia o som de talheres batendo e da freira dizendo: "Reze antes de comer." A reza era longa, tão longa que a comida esfriava. Quando liberaram, a comida era um ensopado ralo com gosto de ferrugem. Eu olhei para os lados. Os meninos comiam rápido, sem expressão, como se tivessem medo que alguém tomasse o prato. Eu comi devagar, sentindo um gosto amargo que não vinha da comida. Depois, mandaram todo mundo para o dormitório. Um salão enorme, com fileiras de camas duras, lençol branco, travesseiro fino. Tinha uma cruz grande pendurada na parede e um silêncio que gritava. Deitei com a roupa do uniforme, sem saber se podia tirar. Olhei para o teto e tentei lembrar do cheiro da minha casa, do colo da minha mãe, do barulho da panela no fogo, mas o que vinha era o som das botas das freiras passando no corredor e uma porta que se abriu devagar lá longe. A luz da lamparina do corredor desenhava sombras na parede. Vi uma freira entrar em um dos quartos laterais. Não ouvi nada depois. Só um menino chorando baixinho,
Um choro contido, como se chorar alto fosse proibido. Fiquei imóvel. O travesseiro tinha cheiro de sabão e de medo. Fechei os olhos. Mas o sono não veio. O corpo ainda tinha o calor da casa de mãe. Mas a alma já estava começando a gelar. Ali, naquela primeira noite, eu comecei a entender que havia sumido. Não de vista, mas da vida. Acordar antes do sol era regra, e não era modo de dizer. O sino batia quando o céu ainda era cinza escuro, e as freiras já estavam de pé batendo nas camas com régua de madeira. Quem demorasse, ganhava um puxão de orelha ou castigo no café. Teve dia que um menino perdia o direito de comer só porque bocejou enquanto rezava. A primeira oração do dia era ajoelhado no chão frio. Vinham com terço, com ladainha, com leitura de passagens que a gente nem entendia, tudo em latim. E quando um de nós perguntava o que significava alguma palavra, a resposta era seca. Você não precisa entender, só obedecer. A gente lavava o rosto com água gelada, penteava o cabelo com escova velha e botava o uniforme duro que raspava no pescoço. Depois vinham as tarefas: varrer o pátio, esfregar o chão da capela, limpar a latrina com escovinha de dente, tudo em silêncio. Ninguém podia conversar, nem olhar para o lado. Olho no chão e alma no céu, repetiam. Tinha aula depois, mas não era bem aula, era repetição. A gente copiava frases da Bíblia até doer o pulso. Se errasse a letra, começava tudo de novo. Quem terminava antes ajudava a limpar os vidros ou organizar os livros da biblioteca, que era mais para enfeite do que para uso. A maioria dos livros era em francês ou latim. A gente só podia olhar. No quarto dia lá dentro veio o primeiro castigo coletivo. Um menino menor dormiu com a cara no prato durante o jantar. Estava cansado demais e não era o único, mas foi o suficiente. A freira gritou, empurrou o prato para o chão e anunciou que todos iriam dormir de joelhos, para aprenderem que a fraqueza de um é o pecado de todos. Ficamos ajoelhados no dormitório por horas. Um silêncio absoluto, só quebrado por um ou outro soluço. Quando um menino desmaiou, a freira molhou o rosto dele e disse: "Levanta." Jesus também caiu, mas não desistiu da cruz. Foi nesse mesmo dia que eu vi o tal do Padre Lauro pela primeira vez. Ele apareceu no pátio, depois da reza do meio-dia. Tinha um sorriso manso, olhos pequenos e um jeito arrastado de falar. Todo mundo parecia respeitar demais ele. As freiras baixavam a cabeça quando ele passava. Os freis se afastavam com um meio passo. Ele veio até mim, pôs a mão no meu ombro e disse: "Você tem olhos bons, menino. Vai longe, se tiver fé." Mas o jeito que ele disse não era bênção, era aviso. A mão dele ficou tempo demais no meu ombro. Eu gelei. A voz dele era doce demais para o lugar onde a gente estava. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais. Caminhava pelo refeitório, pelos corredores, observava e sorria sempre. Um sorriso que não combinava com o resto do colégio. Comecei a reparar que ele parava perto dos mesmos meninos e que esses meninos sumiam toda noite depois que a luz da lamparina era apagada. Chamavam de aula noturna, mas ninguém explicava o que era. Um dia, um frei anunciou: "Fulano, Beltrano e Cicrano, aula noturna hoje." Eles iam em silêncio, sempre os mesmos. Voltavam tarde e nunca falavam. Nunca. Na primeira vez que vi, achei estranho. Na segunda, me incomodei. Na terceira, senti medo. As portas se trancavam. As freiras fingiam que não viam. Um dos meninos voltou com a camisa amassada e umas marcas no pescoço. Eu perguntei o que tinha acontecido. Ele olhou para mim com os olhos esbugalhados e disse: "Caí da escada." Mas não havia escada. Eu sabia. A ala onde eles ficavam à noite era toda térrea. Piso reto. Nada de escada. Perguntei para um dos freis. Ele me encarou de cima, com a cara branca e sem expressão, e respondeu só isso: "Aqui dentro, Deus vê tudo e castiga quem duvida." Depois disso, eu calei. A aula noturna virou rotina, e os olhares dos meninos que iam morrendo. Ficavam mais apagados, mais obedientes. Alguns começaram a andar com os ombros curvados, como se carregassem algo nas costas.
outros pararam de comer direito, um ou outro tremia durante a oração, e o padre Lauro seguia sorrindo, sempre sorrindo. Tinha algo errado, muito errado, mas ninguém falava, porque todo mundo sabia que ali dentro a verdade não era bem-vinda. Foi por uma besteira, uma palavra atravessada sem querer. O padre estava falando do inferno, da punição para os desobedientes da alma, e eu, sem pensar, murmurei que achava que o inferno devia ser mais quente que aquele refeitório. Uma freira ouviu, um frei também, e pronto. Bastou isso. Me levaram pelo braço como se eu fosse bicho. Nem explicaram, só disseram: falta de respeito é falta de temor, e quem não teme precisa aprender. O corredor era mais escuro do que de costume. As janelas estavam fechadas, o ar parecia morto. As freiras caminhavam em silêncio, uma de cada lado, segurando forte. O lugar onde me levaram era nos fundos do internato, depois de um portão de ferro que eu nunca tinha notado. Abriram a porta com uma chave grande. O barulho da tranca parecia ecoar dentro do meu estômago. Era um som seco que dizia: aqui não se volta igual. O quarto, aquele quarto, não tinha janela nenhuma. A luz era só de uma vela torta que tremia num canto. O cheiro era uma mistura de mofo, pano velho e coisa podre. O chão era de pedra gelada, com rachaduras que pareciam cicatrizes no rosto de alguém. No centro, um banco de madeira meio podre, e na parede, um crucifixo torto, com Cristo olhando para o lado como se também tivesse virado o rosto dali. E correntes no canto, penduradas, enferrujadas. Ninguém explicou para que eram, e eu não quis saber. A freira me empurrou de leve, fechou a porta e disse: reze, peça perdão até que Deus aceite. Fiquei ajoelhado. No começo tentei pensar numa oração. Depois só murmurava coisas que nem eu entendia. A vela tremia. O frio entrava pelos ossos e o tempo ali não andava. Minhas pernas começaram a doer. Os joelhos queimavam, mas eu não sabia se podia sentar, não sabia se podia parar. Tinha medo de abrir a boca e piorar tudo. O silêncio ali dentro tinha um peso. Não era vazio, era cheio de vozes antigas, como se outras crianças tivessem gritado ali um dia e o eco nunca tivesse ido embora. Ajoelhei até sangrar. A calça ficou úmida. O pano raspava na pele ferida, mas eu continuei. Não por fé, mas por medo do que viria se eu não continuasse. Foi então que a porta se abriu devagar. O som da madeira rangendo me gelou a espinha. Entrou o padre Lauro. Não falou nada, não me mandou levantar. Só entrou e ficou ali, me olhando. A luz da vela desenhou o rosto dele de um jeito estranho. Os olhos brilhavam demais. E o sorriso não era inteiro. Era só um canto da boca levantado, como se ele estivesse esperando algo acontecer. Ele caminhou devagar até o meio do quarto. Ficou ali, só me olhando. Não disse uma palavra, não fez um gesto. Mas os olhos comiam minha alma. Era como se ele soubesse tudo, como se ele visse até o que eu pensava. Fiquei imóvel, tremendo, as mãos geladas, o corpo mole. Depois de um tempo que eu não sei contar, ele se virou e saiu, calmamente, como se tivesse só conferido uma coisa. A porta se fechou e eu desabei no chão. Chorei sem som. O corpo não obedecia mais. Eu não era mais gente, era só medo. Medo e dor me deixaram ali a noite toda. No dia seguinte, abriram a porta com nojo. A freira me mandou levantar. Eu tentei. Minhas pernas não responderam. Tive que engatinhar. Ela olhou com desprezo e disse: covarde, até para sofrer é fraco. Voltei para o dormitório mudo. Não falei com ninguém. Ninguém perguntou. Quem olhava entendia e baixava os olhos.
Depois daquele dia, eu comecei a ouvir um zumbido no ouvido. Um som fino, constante, como se uma parte de mim tivesse quebrado e ficasse assobiando de dor o tempo todo. Nunca mais parou. Toda vez que escuto passos de botas no corredor, minha pele sua. Não importa se é dia ou noite. O corpo treme, a boca cerca, o coração dispara. Como se o inferno morasse atrás de cada porta daquele lugar. Aquele quarto, ele ficou em mim. Enterrou um pedaço de mim que nunca mais consegui desenterrar. E o Padre Lauro, ele nunca precisou tocar. Bastava olhar. Olhar como quem arranca a alma sem sujar as mãos. O nome dele era Jonas. Não falava muito. Era franzino, andava curvado, sempre de cabeça baixa. Tinha os olhos grandes demais para o rosto magro e uma tosse seca que não ia embora nunca. Era um dos mais quietos do internato. Quase não dava para perceber que estava lá, mas eu notava ele. Sempre notava. A cama dele ficava 2 fileiras depois da minha. Às vezes, durante a noite, eu ouvia ele sussurrar alguma oração inventada. Falava com Deus como se falasse com um amigo. Sem formalidade, sem medo, só desabafo. Doía de ouvir. Num dia qualquer, sem aviso, sem barulho, Jonas sumiu. A cama estava feita. O armário vazio. Ninguém viu ele sair. Nenhuma freira comentou. Só quando perguntamos, um dos freis respondeu com a voz seca. Foi adotado por uma família cristã. Deus ouviu suas orações. Mas a gente sabia que era mentira. Jonas era órfão. Nunca recebeu visita. Nem carta, nem presente no Natal, nem chamada no escritório. A tosse dele só piorava. E a pele já estava amarelada fazia semanas. Que família apareceria do nada para adotar um menino doente, sem laço com ninguém? Zeca, um dos mais velhos, me puxou num canto. Ele era grandalhão, tinha olhar duro e a pele cheia de marcas que não vinham de brincadeira de criança. Falava pouco, mas aquele dia ele resolveu abrir a boca. Ele viu o que não devia, e padre não perdoa quem vê. Eu congelei. Tentei perguntar o que ele quis dizer, mas ele só balançou a cabeça, me mandou ficar quieto e prometeu me mostrar uma coisa quando todo mundo dormisse. Naquela noite, Zeca me cutucou no escuro. Me levou até a ala da lavanderia, que quase nunca era usada. Tinha uma porta de madeira com fechadura quebrada. Atrás dela, um corredor curto, com uma escada que descia para o porão. "É aqui", ele sussurrou. Acendeu uma vela pequena que tirou do bolso. O cheiro de mofo era forte, mas lá embaixo, no fim da escada, tinha um vão escondido por trapos e caixas velhas. Um espaço apertado, mas que dava para uns 4 meninos se encolherem ali. Quando a noite vem e eles escolhem os de sempre, às vezes dá para fugir para cá, ele disse. Eu perguntei se aquilo era seguro. Não tem lugar seguro aqui dentro, só menos perigoso. Ele me explicou que alguns meninos combinavam por sinais. Se alguém percebia que ia ser chamado para as tais aulas noturnas, dava um jeito de escapar antes e se esconder no porão até o sino da madrugada. Mas era arriscado. Se pegassem, o castigo era maior que tudo. Comecei a entender o medo nos olhos dos outros. Comecei a entender por que tantos fingiam estar doentes, porque alguns arrancavam os próprios cabelos do banho ou mordiam as unhas até sangrar. Ali, a dor virava proteção. Passamos umas 2 noites indo para o porão. Zeca sabia o tempo certo, os passos certos, as freiras que cochilavam, mas na terceira, tudo desandou. Naquela noite fomos em 5. Eu, Zeca e mais 3 que já estavam por lá. A vela apagou no meio do caminho, o medo tomou conta, ficamos em silêncio absoluto. O tempo passou devagar, como se o relógio tivesse parado, até que ouvimos passos. Muitos. Não era um. Nem 2, era um grupo. A porta do porão escancarou com um estrondo, luz forte nos olhos, as freiras ali, o frei também, e o padre Lauro no meio, com aquele sorriso torto. Não disseram nada, só mandaram levantar. Nos levaram direto para o pátio. Os outros meninos já estavam sendo acordados. Tiraram nossas roupas, mandaram todos ajoelhar, no chão de pedra, molhado de sereno, nus, em fila, um atrás do outro. "Rezem! Alto!" gritou o frei. As vozes começaram trêmulas. Um sussurro. "Mais alto!" gritou a freira. "Vocês querem purificar a carne? Então elevem a alma." Ajoelhar na pedra já era um inferno, mas nu.
de madrugada, com o vento cortando e a pele doendo. Era uma humilhação que entrava na carne. Um dos meninos começou a sangrar pelo nariz. Devagar no começo, depois mais forte. A cabeça dele caiu para frente. Tentaram levantar. O padre gritou: "Não, continua. Deus purifica com dor." Ninguém se mexeu. Zeca apertava os olhos com força, murmurando uma reza estranha, como se pedisse para virar pedra. Eu não sentia mais as pernas. Só o corpo tremendo, a cabeça zonza e uma raiva crescendo. Não daquelas que grita, mas da que ferve, muda, por dentro. Uma coisa que queima e espera. Naquela noite aprendi o que é ser reduzido a nada. Não só pelo frio, pela dor, mas pelo olhar deles. Pela maneira como nos viam. Ali a gente não era menino, não era criança, não era gente. Era carne, alma sem dono, corpo entregue. E quem sumia, sumia no silêncio. Como o Jonas. Comecei a sonhar com vozes. Não gente falando. Vozes mesmo. Sussurros embolados, como se alguém falasse com a boca cheia de terra. Vinha à noite, depois da última oração, quando eu fechava os olhos e o corpo ainda tremia do frio da pedra. Algumas vozes choravam, outras riam, outras só diziam meu nome. Acordava suando, com o coração disparado, o peito travado como se tivesse levado murro. Mas não era pesadelo, porque quando eu abria os olhos, o quarto ainda era o mesmo, o internato ainda era o mesmo. E o medo, esse nunca dormia. Foi numa dessas manhãs sem cor que chegou o novo menino. Não teve apresentação, nem aviso. Só apareceu no refeitório, sentado na ponta da mesa, com o prato vazio na frente e o olhar afundado numa parede que ninguém via. Era magro demais, pele marcada, braços com cicatrizes que cruzavam o antebraço como arranham de bicho desesperado. O cabelo mal cortado, o olho preto, fundo, como se tivesse um buraco dentro. Falava nada, respondia com um aceno ou silêncio, e andava com as mãos sempre enfiadas nos bolsos. Zeca me cutucou e cochichou. Dizem que tentaram jogar ele da torre de outro colégio. Sobreviveu, mas deixou outro menino paraplégico. Passou a ser chamado de Menino da Torre. A freira que o vigiava andava sempre perto dele, como se ele fosse dinamite. Mas ele não ligava. Sentava longe, comia devagar, nunca rezava alto, mas mexia os lábios como se soubesse fingir direitinho. Foi no pátio que a gente se esbarrou pela primeira vez. Eu estava limpando as folhas perto da fonte quando deixei o pano cair. Ele se abaixou, pegou, me entregou. Não disse nada, mas o jeito que olhou para mim era diferente, como se soubesse exatamente o que eu carregava por dentro. Naquela noite, ele sentou na minha cama, sem convite, sem palavra. Só sentou e falou, baixo. Eles são todos iguais. Fiquei quieto. Ele continuou. Todos esses colégios, não importa o nome, a batina, o brasão na entrada, tudo encenação. Lá onde eu estava, era igual. As mesmas regras, os mesmos risos falsos, os mesmos castigos, os mesmos corredores com porta trancada. Eu queria perguntar mais, mas ele levantou e foi embora. Depois daquilo, a gente começou a trocar sinais. Um olhar, um leve balançado de cabeça. Não viramos amigos. Lá dentro, a amizade era fraqueza, mas viramos cúmplices. Começamos a observar. O padre Lauro, por exemplo, sorria demais, mas só com alguns. Ele sempre passava a mão no ombro dos escolhidos. A freira Ismênia gritava muito, mas nunca à noite. O frei Anselmo gostava de silêncio, mas vivia trancado na biblioteca com meninos pequenos, estudando salmos. A gente tomava nota na cabeça. Quem entrava e saía, quem rezava de olhos abertos, quem tremia no banho, quem passava a mão na própria barriga como se quisesse arrancar algo de dentro. O menino da torre me ensinou um novo jeito de existir. Sobrevive quem aprende a sumir com os olhos abertos. Falava que era preciso fingir. Finge que reza, finge que crê, finge que não sente. Finge até você não saber mais o que é verdade. Ele andava com os ombros retos, o olhar baixo, mas o corpo em alerta. Quando chamavam alguém para o quarto do padre, ele nunca olhava, mas os punhos dele fechavam. Devagar. Me ensinou a sorrir quando sentia ódio, a rir das piadas dos padres sem mostrar os dentes, a ficar mudo quando a alma queria gritar.
Uma vez no banheiro, ele olhou para mim pelo espelho e disse: se você quiser sair vivo, vai ter que enterrar tua alma agora. Depois você procura ela, se der tempo. Naquela noite, sonhei com anjos, mas eles estavam de costas, sentados num banco, silenciosos, e um deles chorava sangue pelos olhos fechados. Dizem que quando a alma vai morrendo, o corpo aprende a viver sozinho. E eu já estava nesse ponto. Acordava, andava, comia, rezava, obedecia, mas por dentro não tinha mais nada. Nem fé, nem medo. Só aquele zumbido fino no ouvido e uma raiva que morava quieta, grudada no osso. Com o tempo, comecei a ser visto como disciplinado. Me botavam para tarefas que exigiam confiança, ajudar na horta, limpar os bancos da capela, lustrar os castiçais da sala de reunião. Até que um dia o Frei Anselmo me chamou de canto e disse: você vai começar a limpar o escritório dos padres, sem bisbilhotar, sem perguntar, assentir com a cabeça, cara baixa, olhos submissos. Já sabia como fazer. O escritório do padre Lauro ficava nos fundos, longe dos dormitórios. Porta grossa, com uma cruz entalhada, fechadura de chave pesada. Por dentro, o cheiro era forte, mistura de madeira antiga, vela derretida e um perfume doce que ele usava no colarinho. Perfume que não tinha nada de santo. As paredes eram cheias de estantes, todas com livros encapados, empilhados de forma milimétrica. Uma mesa grande no centro, tapete vermelho escurecido, cadeira de couro com um braço desgastado. No canto, um armário fechado com tranca. E atrás da mesa, 2 gavetas que sempre emperravam. No segundo dia de faxina, vi que uma das gavetas estava solta, como se alguém tivesse puxado com força. E lá dentro, uma caixa. De papelão comum, sem nome, sem rótulo, a tampa já meio aberta, encostada, torta. Não era caixa de guardar coisa importante, era esconderijo. Esperei o corredor silenciar. Me ajoelhei devagar. Abri. Dentro, folhas queimadas. Primeiro pensei que fosse lixo, mas quando puxei o primeiro pedaço chamuscado, li um nome: Luiz Carlos. Era um dos meninos que tinham ido embora no inverno passado. Diziam que foi para um seminário, que tinha vocação divina, mas ninguém nunca mais ouviu falar. O papel estava queimado nas bordas, mas dava para ver a letra, pequena, tremida, escrita com força, como se o lápis tivesse sido espremido até doer. Padre Lauro vem toda noite. Ele diz que é bênção, mas dói. Dói por dentro. Me leva, mãe. Me leva embora. Por favor. O ar me faltou. Tentei engolir seco, mas a garganta travou. Puxei outro. Eles me disseram que se eu contar, vou pro inferno. Mas eu já tô aqui. E outro. Me deixaram trancado no quarto dos castigos por 3 dias. Não sei se vou sair, mas se alguém ler isso... Me desculpa, tinha mais. Uns pedaços só com um nome. Outros com datas, um só com manchas, outros com frases apagadas, todos com o mesmo cheiro, desespero. Todos com letras infantis, nomes que eu conhecia, nomes que sumiram, nomes que ninguém mais pronunciava. Ali, naquela caixa, estava o cemitério das vozes caladas. E aí? O som da chave girando. Me levantei rápido, mas a tampa da caixa ainda estava na minha mão. Padre Lauro entrou como se nada, mas viu. Viu a tampa, viu minha cara. Veio até mim devagar, não disse nada no começo. Só pôs a mão na minha cabeça, como fazia sempre, mas apertou mais forte. A curiosidade, meu filho, ele disse com a voz melada. É a primeira tentação do diabo. E me deu um tapa, fraco, disfarçado de bênção, mas que fez o sangue subir. Volte ao trabalho. Saiu, me deixando ali, com o peito queimando. Voltei para o dormitório com a cabeça quente. O menino da torre viu de longe, mas nem precisou perguntar. Me olhou de cima a baixo e sussurrou quando passou por mim. Eles queimam
o que sentem medo. Naquela noite, não dormi. De novo vieram as vozes, mas dessa vez reconheci uma delas. Era o Luiz Carlos. Repetia meu nome. Comecei a tremer. Mas não era de medo, era de raiva. Raiva gelada, raiva lenta, raiva que pensa. Eles achavam que tinham apagado tudo, que tinham matado os pedidos de socorro com fogo, mas esqueceram de uma coisa. Cinza também fala. E eu ainda estava ali. Eu lembrava os nomes, lembrava os rostos, lembrava as marcas nas pernas, os choros abafados, os olhares vazios. Comecei a planejar, não para fugir, mas para cuspir o inferno de volta na cara deles. A primeira coisa que mudou foi o cheiro. Na segunda-feira, o corredor da ala dos padres amanheceu com cheiro de lavanda. Não do tipo que a freira Ismênia usava escondido. Esse era forte e importado, daqueles que enjoam. Depois veio a segunda novidade. Pão fresco no café da manhã. Pão mesmo, quentinho, crocante, com manteiga de verdade. A gente se olhava de canto de olho sem entender. Zeca resmungou. Tá vindo cobra por aí. Naquele dia um frei anunciou. O bispo Dom Inácio virá em visita pastoral neste final de semana. Preparem-se para receber a bênção do alto. A bênção do alto naquele lugar era encenação no chão. Tudo virou teatro. Começaram a limpar as paredes, trocar as lâmpadas queimadas, passar pano nas imagens rachadas dos santos. Até o sino da capela, que vivia mudo, voltou a tocar. Vieram freiras novas de outro convento só para compor o ambiente. A gente foi obrigado a decorar músicas em latim, ensaiar a coreografia com as mãos e recitar salmos sorrindo. Tomamos banho quente, o primeiro em meses. Mas não foi gentileza, foi preparação. Passaram bucha com força, arrancando crosta de pele, esfregaram sabão até arder, deram roupas limpas, novas até. Camisa branca, calça engomada, meia sem furo. Escovaram nossos cabelos com óleo de lavanda. Cortaram as unhas, limparam os sapatos com graxa preta e ainda passaram pó de arroz no rosto dos mais pálidos. Disseram que era para não parecerem doentes. Nos colocaram em fileira no pátio com um intervalo entre cada um, como se fôssemos peças de vitrine. Um padre passou inspecionando. Esse aqui sorri pouco. Esse aqui tem olho de revoltado. Troquem de lugar com aquele menor. Era uma feira de carne. Mas carne que devia rezar. Chegou o sábado. O bispo apareceu num carro preto brilhante com motorista e tudo. Usava anel de ouro, chapéu de veludo e caminhava como se pisasse em nuvem. Atrás dele, 2 homens engravatados, um de cabelo branco e pasta de couro na mão. Outro mais novo, terno riscado, olhar de quem contava dinheiro com os olhos. Os padres se curvavam tanto que pareciam galhos em tempestade, freiras alinhadas como estátuas. O padre Lauro andava colado no bispo, guiando, elogiando, sorrindo com aquela cara que não era dele. Aqui cultivamos o futuro da fé, excelência, ele dizia. O bispo não olhou para os nossos rostos, passou por nós como se fôssemos parte da decoração. Disse benditos sejam e seguiu. Mas o que me travou o estômago foi o que vi mais tarde. Do alto da capela, onde eu estava limpando os vitrais, vi o padre Lauro caminhando sozinho com um dos engravatados. Entraram na saleta do fundo. Quando saíram, o padre passou um envelope grosso para ele. Escondido, rápido, mas eu vi. O menino da torre apareceu do nada ao meu lado. Nem sei como subiu ali sem fazer barulho. Quer saber o que tem ali? Ele disse, sem olhar para mim. Assenti com a cabeça. Dinheiro, muito. Para manter todo mundo calado. Para apagar gritos. Comprar silêncio. Até do bispo. Engoli seco. Não por surpresa, mas por confirmação. Na hora do almoço, serviram carne assada, batata com manteiga, refrigerante em copo de vidro. Alguns meninos comeram rápido demais e vomitaram. Não estavam acostumados com comida que não machuca. O bispo fez discurso. Falou de fé, de salvação, de sacrifício. Disse que o colégio era exemplo de disciplina cristã. Aplaudiram.
Fizeram oração coletiva e ele foi embora. No fim do dia, o teatro caiu. Vieram os castigos, um por um. Talvez por um erro no canto, talvez por uma pergunta mal feita, talvez porque o bispo elogiou pouco, talvez porque a máscara escorregou. Nos tiraram das camas depois da reza, levaram para o pátio, mandaram ajoelhar no chão molhado, sem roupa, sem blusa, sem desculpa. É purificação. A alma precisa sofrer para alcançar o céu. Ficamos horas, de mãos para o alto, rezando salmos com a voz falhando. Quem errava, apanhava. Quem tremia, ouvia grito no ouvido. Quem chorava era chamado de fraco, indigno, sujo. Um menino, Fabinho, caiu de lado, rígido, espumando. Carregaram ele sem pressa, como se fosse pacote. Disseram, foi insolação. Mentira. Ele tinha hematoma no rosto e o olho roxo. O corpo dele ainda tremia quando passou por mim. Nos deixaram ali até o céu clarear. Alguns vomitaram. Outros desmaiaram acordados, com os olhos abertos e a mente longe. Eu olhei em volta. Vi as bocas tremendo salmos, os joelhos sangrando, o chão com marcas de pele queimada. E pensei, se ninguém ia nos salvar, então alguém ia pagar. Eu estava sentado no chão da lavanderia, encostado na parede úmida, quando o menino da torre se abaixou do meu lado, com os olhos fixos no nada, como se tivesse decorado uma decisão há muito tempo. Disse com a voz baixa, sem olhar para mim, a gente não vai sair pelo portão, vai sair por baixo. Achei que era mais uma metáfora daquelas que ele gostava de jogar, mas ele continuou. Atrás do confessionário da capela tem uma tábua solta. Se levantar com cuidado, tem uma abertura. É o começo de um túnel. Antigo. Deve ter mais de 100 anos. Vai dar para fora do internato. Passa por baixo da ala das freiras e termina atrás da mata, perto do terreno dos fundos. Olhei para ele tentando entender se era loucura ou se estava falando sério. Eu entrei lá uma vez, ele disse, como quem confirma um crime antigo. Mas voltei. Não queria ir sozinho. Ficamos em silêncio um tempo. O som da caldeira da lavanderia era o único ruído. A ideia parecia absurda. Mas depois de tudo que a gente já tinha visto ali dentro, absurdo era continuar ali esperando virar a ficha com carimbo vermelho. O plano era simples. A fuga seria no dia do feriado de São Bartolomeu, o único dia do ano em que os padres ficavam bêbados o suficiente para esquecer que existíamos. Passavam a tarde inteira em festa fechada, trancados com garrafas de vinho, queijo importado e risadas que a gente só ouvia abafadas. Era o dia da celebração do martírio, como chamavam, um nome bonito para uma farra escondida. Mas antes de fugir, ele disse que precisava entrar na sala de registros. É lá que eles escondem as mentiras, fichas, documentos, cartas, transferências. A história da gente está lá dentro, falsificada. Ele já sabia onde ficava a chave. Disse que o Frei Anselmo deixava pendurada no cinto, presa por um cordão. Numa manhã de faxina, ele conseguiu cortar o cordão com uma lâmina de gilete velha que roubou do banheiro. A chave estava escondida num buraco, atrás de um tijolo solto na despensa da cozinha. Na noite combinada, esperamos o sino da capela marcar 9 badaladas. O internato estava em silêncio. A bebedeira já devia ter começado. Os corredores estavam vazios, e o único som era o do vento batendo nas janelas. Fomos pela ala das escadas de serviço. Ele abriu a porta da sala de registros com a chave, girando devagar, com cuidado. O trinco fez um estalo seco, mas ninguém apareceu. Entramos. O cheiro de papel velho, madeira podre e umidade tomou a garganta. As estantes eram altas, todas cheias de caixas com nomes, datas e etiquetas organizadas por ano. Havia pastas amarradas com barbante, envelopes grossos e um armário no fundo, trancado com cadeado, que ele não tentou abrir. Pegamos uma caixa marcada com o ano anterior. Começamos a folhear as fichas. Nome, Jonas da Silva. Motivo da saída, transferência para a Instituição de Estudos Avançados. Assinatura da família, ilegível. Data, 1 mês antes do desaparecimento. Mas a gente sabia. Jonas nunca foi transferido, nunca teve visita, nunca teve família. Ele tossia sangue antes de sumir. Outra ficha. Nome, Luiz Carlos. Motivo, adoção internacional. Data, 2 dias depois de ter sido trancado no quarto dos castigos.
outras e outras, todas com datas erradas, assinaturas copiadas, carimbos falsos. Algumas tinham apenas uma palavra em vermelho, pequena, na borda de baixo, encerrado. Não precisava dizer mais nada. Era como selar um envelope que ninguém nunca ia abrir. De repente, o menino da torre congelou. Fez sinal para eu ficar quieto. Olhou para a porta. Alguém passou correndo do lado de fora. A sombra apareceu e sumiu no corredor. Ficamos imóveis. Depois fechamos tudo o mais rápido possível. Voltamos para o dormitório sem olhar para os lados, com o coração batendo nos ouvidos. Na manhã seguinte, já estava tudo diferente. Me tiraram da fila do café. Me puxaram pelo braço sem explicação. Me levaram para o quarto dos castigos, sem dizer uma palavra. Lá dentro, o padre Lauro me esperava, sentado, arrumando os punhos da batina, como se fosse uma reunião. E então, ele disse, achou o que queria? Eu não respondi. Ele levantou, se aproximou, olhou no fundo do meu olho. A curiosidade é o veneno da alma, e a traição é a morte da confiança. Encostou a mão no meu ombro, apertou. Onde está o outro? Fiquei em silêncio. Não sabia. Não tinha visto ele desde a volta. Ele saiu da sala. Me deixaram ali, sozinho, por horas. Sem luz, sem barulho, só à espera. Quando finalmente me soltaram, voltei para o dormitório. A cama do menino da torre estava arrumada, mas vazia. Ninguém sabia dele. Nenhum padre mencionou. Nenhuma freira olhou estranho. Ele simplesmente sumiu. Pensei no túnel. Pensei se ele tinha ido mesmo, ou se tinham pegado antes. Ninguém nunca mais falou no nome dele. Naquela noite, a luz da janela batia direto no meu rosto. O luar atravessava a fresta da madeira e me acertava como uma piada cruel. Eu estava sozinho. E agora, sem plano, sem voz, sem ninguém. Mas ainda estava ali. E ainda lembrava de tudo. Demorou quase um mês. Um mês inteiro sem ninguém dizer o nome dele. Um mês em que fingiram que ele nunca existiu. A cama foi ocupada por outro menino. As roupas foram levadas. Até os livros rabiscados sumiram. Quem perguntava levava puxão de orelha. Quem insistia ia para o castigo. Mas a verdade volta. Nem que seja pelo cheiro. Foi o Zeca quem me contou. Um cochicho no pátio, olhos no chão, voz cortada pelo medo. Acharam ele. Onde? No porão, na parte velha, onde guardam as imagens quebradas. Disseram que ele se enforcou com o rosário. Disseram que foi escolha dele, que Deus o perdoaria, mesmo sendo ato contra a luz. Mas eu sabia. O menino da torre não se rendia. Ele esperava, observava, sorria para enganar. Era feito bicho acuado. Só mordia se tivesse certeza de escapar. Não foi ele que se enforcou. Foi alguém que amarrou por ele. O padre Lauro, no enterro improvisado, estava sorrindo demais. Não era um sorriso largo, era pequeno, contido, mas tinha nos olhos aquele brilho satisfeito de quem termina uma tarefa difícil. A boca dizia que o Senhor o acolha, mas os olhos diziam um a menos. Eu fiquei mudo, mas por dentro alguma coisa descolou, como pele queimada sendo puxada. Nos dias seguintes o céu fechou. Começou a chover quase todo dia. Raios cortavam a madrugada. O barro escorria pelas calhas. E eu só esperava. Na quarta-feira da tempestade, as lamparinas foram espalhadas pelos corredores. A energia já era falha, mas naquela noite os corredores estavam escuros como o breu de cemitério. A cozinha ficou aberta até mais tarde. Estavam cozinhando feijão de manhã. E no canto da bancada, um caixote com fósforos. Peguei um, só um, e enfiei na bainha da calça, sem pensar. À noite, enquanto todos dormiam, levantei. Fui até o depósito onde guardavam óleo de lamparina. Tinha um galão pela metade. Peguei com as duas mãos, devagar, tentando não fazer barulho. As gotas escorriam pela tampa. Fui até a ala dos padres. O cheiro do querosene logo se misturou com o da madeira molhada. Espanei como soube. Nas portas, nas paredes, nos batentes,
Derramei na base dos bancos, no tapete da saleta. Cada passo, uma lembrança. Cada filete, uma cicatriz. Lembrei do Fabinho ajoelhado com o rosto roxo. Lembrei do Luiz Carlos e da carta chamuscada. Lembrei do menino da torre com os olhos no chão dizendo: eles queimam o que tem medo. Pois bem, acendi o fósforo. A primeira chama veio pequena. Tremia no vento da janela quebrada. Mas bastou encostar no pano encharcado. O fogo nasceu, manso. Depois, rugiu. Corri pela lateral. As botas afundavam no barro. A chuva ainda caía, mas não dava conta. De longe, vi a primeira janela estourar. O céu ficou vermelho. Os gritos vieram depois. Portas batendo, passos correndo. Alarme não tinha. Só desespero. A torre da capela começou a cuspir fumaça. Alguém gritava: pega água, pelo amor de Deus! Mas Deus naquela noite também ficou calado. Não voltei. Não parei. Fui entrando no mato, com a lama agarrando nas canelas. Os galhos arranhando os braços. O cheiro do fogo me seguia, como se tivesse impregnado nos ossos. Encontrei uma clareira. Caí no chão duro, respirando rápido. O corpo doía inteiro. O estômago já reclamava há dias. Mas pela primeira vez, o peito não pesava. Dormi ali, com o barulho distante do fogo rachando madeira e um trovão respondendo do céu. No dia seguinte, acordei coberto de folha, barro e fome, mas não tinha mais corrente no tornozelo, nem rezas forçadas no ouvido, nem olhos sorrindo com veneno. Eu estava sujo, estava sozinho, mas estava livre. O sol batia direto na nuca quando o lavrador me achou. Eu estava deitado num canto do milharal, o rosto encoberto com um braço, as pernas sujas até o joelho, os pés duros de tanto andar. Tinha dormido ali mesmo, abraçado com a fome. Quando ele me cutucou com o cabo da enxada, achei que fosse padre. Ou pior, mas o homem só perguntou: tá vivo? Eu balancei a cabeça. Nome? Fiquei quieto. Fala, menino. Continuei quieto. Ele franziu a testa, coçou a barba grossa e disse: mudo, é? Assenti. E veio de onde? Apontei para o mato. Ele ficou em silêncio por uns segundos, me olhando com aquela cara de quem está tentando decidir se leva para casa ou deixa para os urubus. Depois suspirou. Ó, não vou te botar para dentro que minha mulher tem medo de alma penada. Mas tem um galpão velho nos fundos, se quiser trabalhar, come e dorme. Mas nada de gracinha. Nem reza demais, nem olho feio. Entendido? Assenti de novo. E foi assim que virei mudo. Não precisei inventar nome nem história. Ele me chamou de pequeno e ficou por isso mesmo. No começo, eu só cavava buraco, carpia erva daninha, carregava saco de milho. Dormia no galpão, com cheiro de rato e palha molhada. Comia no prato de alumínio que a mulher dele deixava no degrau da cozinha, sem trocar palavra. Eles achavam que eu era órfão de guerra ou de peste. Um menino perdido que a tristeza calou. Não me importei. Era melhor assim. Eu sabia muito bem o que a palavra podia custar. Com o tempo, o homem foi me ensinando a plantar direito, cortar cerca, ferrar cavalo. Fui crescendo, ganhando corpo. A dor do internato virou nó crônico nas costas. A raiva virou músculo. O silêncio virou idioma. Nunca contei nada. Nem da minha mãe, nem da escola, nem do fogo. A vida seguiu sem perguntar. Fiquei ali por anos, não contei quanto. O tempo passou em cima de mim como trator. Me tornei parte da terra, parte da rotina. Me pagavam em comida, abrigo e uma moeda de vez em quando. Quando completei idade o suficiente para não passar mais como menino, comecei a andar por conta própria. Troquei de fazenda, depois de cidade. Sempre mudo, sempre órfão, sempre útil. Aprendi a ficar invisível. Até o dia em que um caminhoneiro me deixou numa cidade grande. Era dia de feira. Vi um grupo de freiras atravessando a praça com cestas de pão. Virei o rosto, mas uma delas me olhou com calma, como se me reconhecesse de longe. Meu coração travou. Não esperei. Me embrenhei entre os feirantes e sumi. Desde então, nunca mais parei muito tempo em lugar nenhum. Uma vez, anos depois, encontrei um jornal velho num bar de estrada. Estava servindo café em troca de comida. A manchete era pequena, no canto inferior da página. Antigo internato reabre como abrigo de fé e reabilitação. Tinha uma foto. Era o prédio, o mesmo prédio, mas limpo, pintado, com jardim na frente.
uma placa nova em cima do portão. Obra de Misericórdia São Bartolomeu. Ri de nojo, depois cuspi no chão. A repaginação não me enganava. Podiam pintar as paredes, plantar rosas, mudar o nome, mas as pedras de baixo ainda conheciam os gritos. Os tijolos ainda sabiam das correntes. E o altar, aquele altar ainda carregava cheiro de medo. No fundo do meu bolso, sempre carreguei uma cruz de madeira chamuscada. Peguei no dia da fuga. Estava caída no chão do corredor, perto da entrada da ala dos padres. Um pedaço dela tinha pegado fogo. A borda preta, a superfície rachada, mas o centro ainda mostrava um Cristo entalhado, de olhos fechados. Nunca deixei cair. Nunca mostrei. Era minha lembrança, meu aviso, minha sentença. Nunca contei para ninguém. Nunca tive quem quisesse ouvir. Nunca permiti que a história escapasse da minha garganta. Até agora. Hoje eu acordo cedo, mas não por obrigação. O corpo me chama antes do sol. Não tem mais muito sono aqui dentro. Moro sozinho, numa casa pequena, quase no fim da estrada de terra que ninguém mais usa. Um canto onde até o vento parece passar com cuidado. O fogão a lenha range, a cadeira de balanço geme e a porta faz barulho até com pensamento. É só isso que sobrou. Madeira velha, café morno e lembrança que não larga. Não tem campainha, telefone, nem vizinho que pergunte da vida. E ainda assim, de vez em quando, eu olho para a estrada. Por costume, por vício. Vai que um dia alguém aparece querendo saber quem sou. Duvido. Mas vai que. Já tô velho. Muito. Não tenho espelho decente, mas conheço cada ruga de memória. O corpo pesa, a coluna protesta, os dedos tortos só pegam no cabo da enxada por teimosia. Mas ainda ando sozinho até o poço. Ainda varro o terreiro, ainda escuto quando a chuva vem. Só não escuto mais dentro da cabeça. Porque ali é um vendaval antigo. Ali é onde o tempo não passou. Depois que fugi, nunca mais voltei para a cidade da minha mãe. Aquilo ficou enterrado comigo. Nunca quis saber se ela estava viva, se procurou, se rezou por mim. Não por raiva, mas por medo do que ia encontrar se voltasse. Medo de ver que ela me esqueceu. Ou pior, que lembrava demais. Passei a vida trabalhando onde precisava. Na roça, no pasto, na estrada. Nunca tive carteira assinada, nem nome fixo. Mudei de apelido como quem trocava de camisa. Zé, Neco, Tonho, tudo servia. Tudo era máscara para esconder o que morava debaixo da pele. Gente me perguntava se eu era órfão, e eu sorria com a boca fechada. Porque era, de um tipo que ninguém entende. Nunca me casei. Não por falta de mulher que quisesse, mas porque nunca consegui dividir o quarto com ninguém. Nem o travesseiro. Tinha noite que eu me encolhia na cama como se estivesse de volta àquele internato, esperando a porta abrir com um passo de bota. Tinha noite que eu suava tanto que o colchão amanhecia molhado. Tinha noite que eu acordava gritando, só que sem som, como nos dias em que aprendi que gritar não servia de nada. Uma vez, numa dessas andanças, vi uma reportagem num jornal velho no balcão de uma mercearia. Falava sobre o antigo colégio católico onde, tragicamente, houve um incêndio parcial anos antes. Mostrava a fachada nova, pintada, com jardim e faixa branca. Abrigo de Fé São Bartolomeu. Recomeço e esperança. Ri. Sério? Soltei um riso que saiu torto. Depois cuspi no chão da mercearia. A mulher me olhou feio. Fui embora sem dizer nada. Aquilo ali não era abrigo. Nunca foi. E esperança, se existiu, morreu antes do primeiro salmo. Podem pintar as paredes, trocar os nomes, chamar de fé o que quiserem. Mas eu sei. Eu vi o que tinha lá dentro. Eu fui o que saiu de lá. O tempo curou meu corpo como deu. Os machucados fecharam, a pele se refez, as marcas viraram só lembrança. Mas a mente ficou lá, presa, ouvindo aquele sino, sentindo aquele cheiro de pão azedo, ouvindo a voz do padre dizendo que Deus via tudo, menos aquilo que ele fazia. Eu sei o que fiz. Não fujo disso. Nunca contei pra ninguém, mas carrego a verdade em silêncio. E talvez você que tá ouvindo ache que eu sou um monstro. Pode ser. Tem dia que acho também. Mas me responda uma coisa com o coração limpo. Quando um bicho é espancado desde filhote, quando é preso, humilhado, esquecido, quando arrancam tudo dele,
um pedaço de cada vez. O que você espera que ele faça quando finalmente encontra fogo e gasolina? Se você disser que esperava oração, então você nunca foi esse bicho. O incêndio foi chamado de acidente. Nunca investigaram, nunca procuraram culpado. O prédio ficou interditado um tempo, mas ninguém foi preso. Ninguém foi sequer perguntado. O padre Lauro sobreviveu. Perdeu parte do braço. Ficou com cicatriz no rosto. Dizem que foi para o interior, recluso, sem falar com ninguém. Nunca mais pregou. Nunca mais sorriu. Não soube se ele lembrava de mim, mas sei que quando fechava os olhos à noite, devia ouvir as chamas, sentir o calor subindo pelas paredes, devia lembrar do som da madeira estalando, dos gritos ecoando na pedra. E isso era um mínimo. Aqui na minha casa tem uma gaveta que ninguém nunca abriu, nem vai. Dentro dela tem uma cruz, pequena, de madeira, queimada numa das bordas. Eu peguei no chão no dia da fuga, sem pensar. Fechei a mão em volta dela e guardei. Tá comigo até hoje. É a única coisa que não larguei. Minha lembrança, minha culpa, minha vingança. Porque levaram tudo de mim. A casa, a infância, minha mãe. Levaram meu nome, minha voz. Levaram os meninos que nunca voltaram. Mas deixei fogo no altar deles. E isso ninguém apaga. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.